Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre direito desportivo, né, junto com meu sócio, Dr. Marcos Lessa. Estou só esperando ele entrar aqui para poder iniciar nosso bate-papo e dar início aí toda a nossa conversa. Esperando ele entrar aqui para poder fazer o convite. É um tema importante, né, com muitos avanços e estudos. Então vai ser bem interessante esse bate-papo, porque é uma forma de poder orientar, né, todos que vão acompanhar, vão assistir. Só esperando o Dr. Marcos entrar na sala para a gente poder já vou fazer o convite a ele aqui, para a gente poder começar a conversar. Dele. Enquanto isso todos vão entrando, né? É o tempo aí que a gente... Grande Djalma, boa noite. Grande Dr. Marcos Lessa. Fala, Guilherme, tudo bom? Como é que Tudo você bem? tá? Tudo na paz? Graças a Deus. Graças a Deus. Levando, né? Tá me ouvindo bem, cara? Eu tô te ouvindo Tô, bem, tô te ouvindo, tranquilo. tá? Tá me Então, ouvindo bem? tô. Tava aqui falando, né, antes do pessoal começar a entrar, que a gente Ah, tá preparando esse bate-papo aqui para falar de forma um pouco mais técnica, né? bacana. Muitas situações que avançaram no direito desportivo, né? Aham. De obrigações e deveres, né? No papel do intermediário, tanto do intermediário como do atleta e todo mundo que envolve todo esse processo aí de trabalho, né? Vamos dizer assim. É porque mudou muito, né, de 2015 para cá, né? Mudou demais. A gente que vem acompanhando há bastante tempo já todo esse processo, né? Então a Aham. gente viu, né, bem essa mudança, acompanhou bem a mudança. E o papel hoje da CBF é de suma importância, né, para todo esse É, o trabalho órgão que está feito. regulando a intermediação, todo o processo de intermediário, tudo agora tem que passar pela CBF, tem que ter a ciência da CBF, né? Exatamente. Então, doutor Marcos, vou te chamar assim porque hoje a gente está numa live um pouco mais técnica. Estou esperando só o pessoal entrar aqui, começar a participar do A nosso gente, bate-papo. a gente vai vendo. Eu queria ver com você a possibilidade da gente fazer, né, um bate-papo trabalhando um pouco os tópicos a serem falados, né, a serem trabalhados, Aham. como o regulamento, né, que envolve toda a legislação, Aham. como eu falei, os deveres, as obrigações, a parte contratual, a parte, Uhum. a parte de sanção, né, que existe a sanção também prevista no regulamento, Aham. e todo o contexto, né, inserido aí em todo o processo de trabalho. Então, vamos separar na parte inicial, né? Vamos começar falando lá do início, onde você consegue fazer o seu registro, aquela coisa toda, Eu acho que eu só dar entrar um pouquinho aqui, rapidinho, doutor. Uhum, Antes da gente já entrar nesse registro, seria até um pouco interessante a gente falar de que antes de 2015, de 2015 para trás, como é que funcionava isso? Eles eram considerados agente FIFA, tá? E isso, para ser um agente FIFA, existiam duas situações. Uma era você ser advogado e isso. a outra era fazer uma, desculpa falar, uma puta prova difícil pra caramba. E essa Uhum, prova era em inglês, alemão, espanhol e francês. As quatro línguas, os quatro idiomas que a FIFA exige. Aí você escolhia um desses idiomas e faria essa prova. Não tinha nem como você fazer essa prova em português, pra você ter noção. Então, a maioria dos empresários brasileiros eram advogados. E nessa época, bem lá atrás, ainda não tinha cursos de direito esportivo. Então, eles aprendiam um pouco mais com a vivência, com a experiência, né? Adquirir essa experiência no decorrer da profissão deles. Então, de 2015 para cá, mais ou menos em abril de 2015, a FIFA resolveu alterar isso. E a FIFA resolveu mudar e mudou praticamente tudo.
tá? Com relação aos intermediários. E a FIFA ela criou o próprio regulamento dela. E o que a FIFA fez? A FIFA, a partir desse momento, a FIFA foi para cada confederações, ou seja, Conmebol, UEFA, CONCACAF, a da Ásia, da Oceania, enfim. Ela passou para que eles administrassem isso com as confederações de cada território deles. Então, a CONCACAF chegou para Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e assim por diante. Falou, olha só, a FIFA fez um regulamento de intermediários, pediu para que eu, CONCACAF, se eu estou partindo mais aqui para a América do Sul, tá? Eu, CONCACAF, eu determine junto com cada confederação que vocês criem o seu próprio regulamento de intermediários. Então, o que a CBF fez? A CBF, em abril de 2015, ela foi e criou o Regulamento Nacional de Intermediários. E todo ano ocorrem mudanças. Isso. Mudanças pontuais, entendeu? Então, é assim que começa a relação do intermediário no Brasil. E dentro de todas essas mudanças, né, Marquinho, a gente conseguiu observar o afastamento de aventureiros no mercado, né? Porque você dentro de um regulamento, dentro de um trabalho a ser feito de forma mais correta, mais transparente, vamos dizer assim, porque nós que somos advogados, a gente sabe que todo o trabalho a ser feito é através de contrato. E esse contrato ele tem que ser, né, transparente e algum órgão regulador deve tomar conta, deve gerir toda essa transação. Sim. E a CBF entrou com esse papel importante. Eu queria que você conceituasse um pouco, Marquinhos, para as pessoas entenderem, porque se a gente falar de forma muito técnica também, tem pessoas que não entendem a parte jurídica, e aí vai ficar uma conversa muito difícil para eles entenderem. Eu queria que você conceituasse um pouco a figura do intermediário. A gente sabe que a gente tem né, a possibilidade de se tornar intermediário como pessoa física ou como pessoa jurídica. Você traz dentro do regulamento, né, a exigência de certidões. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Tá? Eu meio que fiz um organograma. Tá. Beleza. E gradativamente a gente vai falando sobre cada tema. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui a definição da lei do que vem a ser, da definição do conceito de intermediário. Vou só ler aqui para você, que é muito grande. Muito grande não, né? Umas 7, 8 linhas, mas é jogo rápido. Só um minutinho aqui. Tá bom. Até grifei aqui, olha só. Eu tô ruim de visão, cara. Tô ficando velho. Eu também tô, cara. É verdade. Tá vendo bem ainda? Não, tô ouvindo bem, mas eu tô meio cego também. Então, beleza. Posso ler, cara? Pode, mete bronca. Então vamos lá, ó. Conceito de intermediário. Toda pessoa física ou jurídica que atue como representante de jogadores e ou de clubes, seja gratuitamente, seja mediante o pagamento de remuneração, com o intuito de negociar ou renegociar a celebração, alteração ou renovação de um contrato especial de trabalho desportivo, e ou como representante de clube, visando a negociar a transferência temporária ou definitiva de um jogador entre clubes. Então, esse é o conceito de intermediário. Tá? Então, para você ser intermediário, hoje em dia, tem duas situações também, como existia antes de 2015. Hoje em dia, para você ser intermediário, você pode ser através de pessoa física ou através de pessoa jurídica. Tá? O nosso caso, a Trisporte, nós somos intermediário registrado na CBF através da pessoa jurídica da nossa empresa. Correto? Só que eu poderia ser simplesmente sem estar registrado como uma empresa nenhuma e estar como pessoa física. Porém, haveria depois, lá na frente, uma necessidade de eu precisar de uma empresa jurídica, uma pessoa jurídica, para que eu consiga registrar essa operação. Entendeu? Sim. Porque a operação registrada na CBF, ela necessita de uma pessoa jurídica. Você precisa de uma empresa. Tá? Então, você tem um intermediário, pessoa física, e ele precisa dessa empresa. Nós não, nós já somos essa empresa. Então, a gente já cortou caminho. Beleza? Então, a legislação brasileira hoje, Guilherme, se eu estiver sendo um pouco técnico falando juridiquês, você fala comigo, a gente tenta... Beleza? Não, mete bronca, tá bem, tá tranquilo. Então, a legislação, cara, hoje em dia, o intermediário, ele hoje em dia ele é uma profissão regulamentada. Tá? Então, se você não tiver inscrito na CBF,
Você não pode trabalhar como intermediário. Quando eu falo intermediário, é empresário de jogador, tá? Para a galera que não tem essa familiaridade, quando eu falo intermediário, é empresário de jogador. Então, hoje em dia, se você não tiver esse registro, você não pode trabalhar. Se houver oportunistas trabalhando, você pode ser enquadrado como exercício ilegal da profissão e preso. Ok? Então, é uma situação que a CBF, hoje em dia, está batendo muito e, claro, ela melhorou bastante. Hoje em dia está muito mais transparente, aquilo que você falou. Tem poucos oportunistas, mas ainda tem bastante, Guilherme. Você não tem noção da quantidade de contratos que eu recebo de atletas, de pai de atleta, que mandam para mim, porra, Lessa, dá uma olhada para mim, tem como se averiguar isso? Aí eu analiso os contratos e eu vejo, cara, tem muita coisa que está errada. Mas, E o Marquinhos, principal, mas... e o principal, quando eu pergunto, sabe dizer se esse empresário ele está registrado na CBF? Aí a pessoa vai falar, ó, não está registrado não. Eu falei, cara, então pula fora, seu contrato não tem validade jurídica alguma. É isso aí. Isso que eu queria falar, porque o intermediário, dentro da resolução, ela traz um conceito em cima da questão contratual, porque Claro. é o que eu falei, o intermediário ele vai trabalhar em cima do que ele tem que estar apto a fazer, né? Ele vai elaborar contrato, ele vai discutir. Então, e a resolução, né, e o regulamento, ele traz exatamente essa ideia, né, de que o intermediário vai trabalhar para redigir contrato, para fazer as transações, para trabalhar em cima do registro dos contratos. Então, todo um trabalho técnico que envolve isso, que por essas mudanças, por isso que eu queria te dizer, afastou definitivamente os aventureiros, porque antigamente, sem essa obrigatoriedade, os aventureiros estavam ali. Era muito pior. Era muito pior. Porque hoje em dia, Guilherme, tudo que o empresário fizer, toda operação que ele fizer, toda negociação, seja vendendo um atleta, seja emprestando um atleta, seja renovando o contrato dele, toda operação ele tem que emitir para a CBF. E a CBF emite para a FIFA. Entendeu? Isso. Então, qualquer passo que o intermediário hoje em dia der, ele tem que remeter à CBF, para que a CBF tenha noção do que ele está fazendo, a CBF vai analisar, ó, deixa eu ver se o cara está certinho. Toda a operação dele está correta. Então, a partir daí que o empresário ele vai receber a comissão dele. Não, e mais. Dentro do regulamento, você pode até falar isso lá na frente. Desculpa se eu estiver te interferindo, te atrapalhando, você me fala também. Porque é difícil a gente conversar por isso aqui, né? Dentro dessa questão que você falou, e dentro do regulamento, você tem a figura do empresário quando ele está fora do país, que você trabalha nacionalmente e internacionalmente. Sim, né? sim. Isso é um outro ponto, porque se esse cara está trabalhando lá fora, ele vai precisar do empresário registrado aqui na CBF para poder fazer toda a operação, não é isso? Isso aí. É como se você tivesse um braço na Europa, cara. Isso. Ou a Europa tem um braço aqui no Brasil. Entendeu? Porque às vezes chega o camarada que está numa transação fora, ele vai, por isso que é um trabalho também que você pode fazer muitas parcerias, né, de trabalho. Sim, cara. Porque hoje em dia, Guilherme, o empresário ele não consegue mais caminhar sozinho. Um empresário de atleta de futebol não consegue mais caminhar sozinho. A demanda é tão grande, que hoje em dia tem, por exemplo, eu recebo de clubes, tô precisando de um lateral direito, precisando de um lateral esquerdo. Pô, mas eu não tenho um lateral direito. Mas o meu amigo ali do outro lado da Baía de Guanabara, no Rio, ele tem um lateral direito. Falou, amigo, porra, estão precisando de um lateral direito para o interior de São Paulo. Tem ele aí? Tenho. Pô, vamos fazer uma parceria? Vamos. A gente já manda ele para São Paulo. E assim mais ou menos que funciona, cara. Não tem como você trabalhar mais sozinho. Entendeu? Exatamente. Mas mete bronca aí. Desculpa que eu peguei só o gancho para não passar despercebido. Ah, beleza. Então, olha só, cara. É aquilo que eu falei. Hoje em dia, o empresário, ou seja, o intermediário, ele tem que ser regulamentado, tá? E é uma profissão hoje em dia que está regulamentada. Só que hoje em dia você encontra a legislação falando do intermediário aonde? Na Lei Pelé, que nada mais é que a Lei Geral do Desporto, que é a Lei 9.615/98, e no seu artigo 27, salvo engano, do RNI, que é o Registro Nacional Intermediário,
ele vem prescrevendo sobre o que pode ser coibido nesses contratos, ou seja, ele fala sobre essas cláusulas abusivas, tá? Por exemplo, num contrato de representação, o atleta que for menor, ele não precisa pagar nem remuneração e nem remuneração e nem comissão para o empresário, tá? Sim. Existem empresários que fazem contratos com remuneração, entendeu? Sim. Então, nesse artigo 27, ele diz tudo que tem que conter nesse contrato e tudo que não pode conter nesse contrato, entendeu? Então, mal ou bem, nós temos duas legislações que regem sobre o trabalho do intermediário. A Lei Pelé, que é a Lei Geral do Desporto, e a RNI, que fala justamente a respeito dos intermediários. Foi a que a CBF criou, a mando da CONCACAF, que recebeu a ordem da FIFA. Entendeu? Veio a escadinha decrescendo. Uhum. Beleza? É o que você estava falando aí, né, cara? Dentro de um contrato, a gente mesmo, como você falou sobre a CBF, você recebe, né, quando você faz todo o seu registro com a CBF, você começa a participar de todas as questões, diversas orientações a própria CBF te dá a nível de contrato, como se fosse um controle, né? Sim. E engraçado, cara, que toda essa parte de intermediação, ela é como se fosse um outro ramo do direito. O direito desportivo, embora por ser um direito privado, fazer parte do direito privado, muita gente ainda não está meio que considerando o direito desportivo. Por quê? Porque a CBF é uma entidade privada, federações são entidades privadas, FIFA são entidades privadas, o Tribunal de Justiça Desportiva não faz parte do judiciário. Beleza? Então, existem situações que não consideram o direito esportivo como um alicerce do direito, um alicerce do Poder Judiciário. Tá? Só que existem outras correntes que sim, e existem até princípios do direito esportivo, como existem princípios do intermediário. Eu vou falar agora para você, que está contido no artigo 28 da RNI. Esse princípio, primeiro de tudo, é a lealdade. Tá? Você precisa ter a lealdade entre as partes, entre empresário, ou seja, intermediário, e a parte, atleta. Tem que haver lealdade. Tá? Se o atleta receber uma sondagem de uma outra equipe, uma proposta de uma outra equipe, uma proposta de patrocínio, uma proposta, seja lá do que quer que seja, ele tem que comunicar ao seu empresário. Isso está dentro dos direitos e obrigações do atleta. E vice-versa. Se o empresário receber qualquer proposta vindo de outro clube, de patrocínio, de publicidade, do que quer que seja, o empresário precisa se reportar ao atleta. Se o atleta for menor, precisa se reportar ao responsável legal do atleta. Então, essa é uma das lealdades entre partes. Beleza? É a transparência. É a transparência. Aí já parte para o segundo princípio, que é o princípio da transparência. Então, tem que jogar sempre limpo com o seu cliente, com o seu atleta. Tudo que vier a acontecer, ele tem que transparecer. Passa para ele, olha só, eu acho que isso não é uma boa para você. Você já está no clube consolidado, você é titular. Para que você vai sair desse clube e vai para outro? Começar lá do zero, buscar seu espaço, tendo que sair de uma cidade para outra, se você já está concretizado aqui. Mas eu quero experiências novas e tal. Então, a gente vai sentar, vai ver os prós e os contras. Esse é também uma parcela de transparência, né? E a importância de tudo isso é porque você vai falar desse assunto lá um pouco lá mais para frente, que são as sanções, né? Você dentro de um contrato desse, que você tem uma CBF que está fiscalizando toda a movimentação sua, não só contratual, mas operação financeira, né? Se o atleta realmente for já remunerado, já for um atleta profissional, já esteja recebendo aí luva, os direitos que envolvem toda a profissão dele, isso tudo vai ter que ser tratado de forma muito controlada, muito bem cuidada, porque senão o cara pode se enrolar. Ele pode se enrolar. Você vê hoje também que traz o regulamento a proibição de dirigentes serem intermediários, né? Sim, é o que mais a gente vê pela frente. É o que mais a gente vê dentro do futebol. E aí vai de frente com alguns por causa disso.
Exatamente. Então você vê que existe essa proibição também e a Aham. coisa corre solta, corre frouxa, entendeu? Dentro dessa questão de você. E muitos atletas não Ah, sabem disso, né? Muitos não atletas tem não noção. conhecem Não tem a noção. legislação, não conhecem a legislação. Não só atletas como responsáveis de atletas, entendeu? Sim, 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 sim. Inclusive tem até uma pergunta aqui de um menino de 12 anos que ele entrou na Aham. nosso bate-papo. Vou colocar o óculos. Vai vendo isso aí que eu sou agarrado Cara, nisso, eu hein? tenho que botar o óculos que eu tô ceguinho. Eu sou agarrado nisso também. Vai Pô, vendo aí. peraí, deixa eu ver aqui. Tem o meu, ó, o Léo. Sou sub-12, pode falar da intermediação na minha categoria? Então, a intermediação é essa que o Marcos falou, que é uma intermediação de forma gratuita por parte do atleta. A gente, né, como intermediário, dá todo o suporte para você, desde que você faça o contrato através de seus responsáveis, né? E aí Isso. sim, e pode ser feita sem problema nenhum, né? Quer acrescentar alguma coisa? Não, é mais ou menos isso, cara. Para falar, por ele ser sub-12, ele ainda não pode se federar. Você pode ser federado com 14 anos, a Isso aí. partir de 14 anos, né? De 14 em diante. Só pode assinar contrato de formação com 14 anos, de 14 em diante. Com 16 anos ele já pode assinar um contrato profissional, mas eu digo pode, não é obrigado. O clube não é obrigado a assinar esse contrato profissional com ele, só com 18 anos, mas entre 16 e 18 fica facultado ao clube esse contrato profissional. E tem uma turma aqui entrando, nossos atletas já entraram, já mandaram saudação, nosso sócio Diego já entrou, e Show de tem bola. vários abraços aqui. Filipão já vi aí. Filipão, Djalma, tem uma turma boa aqui Né? entrando, que A todos mãe de aqui, Filipão também a já mãe vi de aí. Filipão, que todos aqui a gente esteja já vendo, mas se faltou uma saudação, você sabe que é para todos. E vamos continuar aí, Marquinhos. Eu acho também Então vamos lá. a questão importante é a questão do registro, né, cara? A questão dos documentos, das certidões, isso é importante. Vou falar disso um pouquinho mais pra Tá? frente, fica A tranquilo. questão da conduta privada, essa coisa toda. Vamos lá, mete Deixa eu te bronca. falar, Guilherme. Deixa eu te falar. Então, voltando aos princípios que eu estava falando. Lealdade, transparência, honestidade, boa fé e diligências profissionais. Aí que tá, cara. Existe muito empresário que perde o atleta porque não faz essas diligências. O que viriam ser essas diligências? Não vou citar nomes, mas a gente já recebeu um atleta, a gente já fechou o contrato com um atleta nosso que saiu de uma outra empresa porque simplesmente os representantes dele, dessa empresa, não faziam as diligências necessárias, ou seja, não assistiam jogos dele, não iam ao clube saber como é que ele está, o que ele precisa fazer para melhorar. Enfim, o empresário ou o intermediário, ele precisa fazer tanto a parte contratual e a parte administrativa, tá? Como ele precisa arregaçar as mangas e ir para campo também, mas não jogar, tá? Vai assistir os jogos do seu atleta, vai ver como o seu atleta está jogando, se ele está rendendo o esperado, vai na comissão técnica conversar com a comissão técnica, vai com os diretores de base, ou seja, lá do que quer que seja, para conversar com eles, para saber como é que está acontecendo, por que ele não está rendendo, o que ele precisa fazer para melhorar, entendeu? Então, nós já ganhamos um atleta sim. Então, essa também, a diligência, é uma coisa, é um princípio de suma importância que eu te digo que isso é o alicerce do intermediário, cara. Você ganha muito jogador nessas diligências, entendeu? É todo um trabalho, né? Eu acho que é o que a gente sempre fala, o trabalho do intermediário é um Aham. trabalho muito difícil. É um trabalho Sim, muito difícil porque ele muitas das vezes ele quer uma obrigação muito grande, né? Vamos falar um pouco pelo lado do intermediário. Ele exige, tem uma obrigação muito grande do intermediário, né? E todos nós sabemos que, por exemplo, a gente trabalha com muito atleta de base. E a gente sabe que todo o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho de investimento para que eles possam, né, sim. que eles possam, inclusive isso é até previsto em contrato, todo investimento que você Ah, fizer, você pode até ter o direito de querer rever esse investimento, porque isso mesmo. Sim. desde que seja acordado entre as partes. Claro. Então é muito importante que todos entendam que esse trabalho do intermediário não é um trabalho fácil de se fazer. É um Não, trabalho pelo que envolve, contrário. pelo Pelo contrário, contrário. é um trabalho que envolve muitas obrigações, né, Aham. muitos cuidados, né, para você não atrapalhar,
em hipótese alguma, a carreira do atleta, né? A profissão, o sonho do menino. Por isso que você tem que estar em dia com todas as suas obrigações para você não ser surpreendido na frente e atrapalhar todo um processo de transações aí que possam ocorrer durante esse período, entendeu? Exatamente, exatamente. Mas continua aí, cara. Vai passando os tópicos que... Uma observação importante, como você estava falando de base aí, o garoto lá de 12 anos, esqueci o nome dele. Até comentou. É Léo. Léo, uma coisa que é extremamente importante, Léo, o artigo 38 da RNI, ele fala o seguinte: é extremamente proibido o intermediário cobrar ao atleta menor de 18 anos, seja profissional ou não. Mesmo ele sendo profissional com 16, 17 anos, você não pode receber remuneração nem comissão. É extremamente proibido. Eu já recebi diversos contratos para analisar de outros intermediários que vêm cobrando 10%, seja lá de onde, que o atleta nem recebe salário. Entendeu? Então, tem pai que paga para ter empresário. Então, isso não existe. Isso não existe. Entendeu? Então, essa é uma das situações que ocorrem bastante. Bom, então vamos lá, Guilherme. Hoje em dia, para você ser... Marquinhos, deixa eu só te lembrar que a gente tem o tempo, né, de 1 hora. Aí, se por acaso cair, a gente continua. A gente vê o que a gente faz aí. São 7h20 e pouco. Aí a gente tem mais um tempinho aí. Vai até que horas? Até às 8, 1 hora de live, mas por acaso... Por mim, vai até amanhã. Não, vamos falando aí. Só se os atletas participarem, aí a gente continua. Tá bombando. Então, olha só. O que acontece? Para você ser o intermediário, primeira coisa de tudo, você precisa se registrar no CBF. Tá? Para você se registrar ou fazer uma renovação desse registro, como que funciona? Você tem esse registro, você faz esse registro e anualmente você vai renovando esse registro. É como se você tivesse um contrato com a CBF e ano após ano você vai renovando esse contrato. Ok? Então, a CBF ela exige alguns requisitos para que você seja esse intermediário, ou seja, alguns documentos para que você apresente para ser intermediário. Existem documentos para pessoa física e pessoa jurídica. A única diferença da pessoa jurídica para a pessoa física, os documentos são os mesmos, só que da pessoa jurídica você precisa apresentar o contrato social da sua empresa, com seu CNPJ, endereço, tudo referente à empresa. Tá? Já para a pessoa jurídica, pessoa física, são os mesmos documentos, com exceção do contrato social. O primeiro documento é RG, isso é óbvio, tá? Se for uma empresa com vários sócios, o RG de todos os sócios, CPF, comprovante de residência, também de todos os sócios, declaração de intermediário. O que seria essa declaração de intermediário? No final da RNI tem um anexo, e esse anexo, você imprime esse anexo, preenche direitinho e entrega essa declaração, você pleiteando para ser um intermediário. Tá? Depois tem uma declaração... Declaração de banco. Sim, tem essa declaração de que você não tem nenhum compromisso contratual nem com federações, nem confederações, nem diretorias de clube e nem FIFA. Então, você não pode ter contratos, né? Você não pode ter relações contratuais com essas entidades, beleza? Você precisa apresentar certidões negativas. Isso. Dentro dessas certidões negativas, criminais, cíveis, protesto de títulos, interdições, tutelas e certidão do banco, dizendo que a sua empresa ou você, como pessoa física, não está devendo nada. Seria como se fosse uma certidão de idoneidade. Beleza? Que mais que tem? E a única situação que existe, você precisa também apresentar uma pólice de seguro de responsabilidade civil no valor de 200 mil. Tá? Só que o único país que exige essa pólice de seguro é o Brasil.
Não me pergunte por quê, mas o Brasil, a CBF, é a única entidade controladora de desporto que pede essa apólice de seguro de responsabilidade civil. Todas as outras confederações, ela não pede absolutamente nada com relação ao seguro. Mas isso é muito bom para a gente, cara. Se vier acontecer algum problema, a garantia a gente vai do segurar, a negócio. gente está garantido com isso. Beleza? Então, essas são as documentações pertinentes que você precisa apresentar para fazer o seu registro na CBF. Aí é o que a gente estava falando no início da nossa conversa. Você vê a importância de toda essa regulamentação, de todas essas normas, né, cara, que envolvem o registro, né, na CBF, e que você consegue, com isso, afastar muita gente que operava nesse mercado de forma totalmente irregular. Se você tiver com sujo, você não entra. A quantidade de pessoas que a gente sabia lá atrás, antes de toda essa evolução aí, né, de avanços nas legislações, que operavam de forma totalmente irregular no mercado. Entendeu? Deixa eu te cortar aqui, Guilherme. Olha só, o Djalma está perguntando aqui, doutor Marcos, quais os benefícios para os intermediários com a Lei Pelé? O Djalma, a Lei Pelé, ela foi criada basicamente para dar suporte ao atleta. Tá? O maior beneficiário com a Lei Pelé é o atleta. Tá? O intermediário, o que sustenta o pilar do intermediário é a Regulamentação Nacional de Intermediários, o RNI. É como se fosse a Bíblia do intermediário. Tá? Isso aí você encontra no site da CBF. Tá? Então, a Lei Pelé, ela é praticamente... Traz as garantias para o atleta, né? Que tabela a questão da competição, que tabela garantia de clubes e atletas, tá? É a própria Lei Pelé que fala sobre o contrato do atleta, parte trabalhista do atleta, férias, 13º, tudo Lei Pelé. Tá? Onde as pessoas não entendem a questão trabalhista com a questão civil, né, cara? Quando você vai, né? Quando você vai só para ilustrar um pouquinho a respeito de Lei Pelé. A Lei Pelé, ela é a lei máxima do desporto, ok? Então, se você tiver algum problema trabalhista, primeiro você vai ao amparo da Lei Pelé. Se não tiver nada prescrito na Lei Pelé, aí você vai à CLT. Entendeu? Então, se na Lei Pelé estiver dizendo que o atleta não tem direito à hora extra, não adianta ele ir na CLT, porque a CLT vai dizer que ele tem direito à hora extra. Só que a Lei Pelé, ela supra a CLT, entendeu? Então, porque é uma lei federal, tem o mesmo poder da CLT. Então, se não houver, e está na Constituição Federal de que a Lei Pelé, ela rege todo o ordenamento jurídico de modalidades esportivas, tá? Então, se porventura não houver nada prescrito na Lei Pelé, houver uma lacuna, aí sim que você vai na CLT para que a CLT possa vir dirimir essa dúvida. Então, só para deixar bem claro. Isso tudo, né, pegando esse gancho, existe porque a gente não tem hoje ainda um código de direito esportivo, entendeu? Um código que vai discutir todas essas questões. O código é a Lei Pelé, cara. Exatamente. Eles estão querendo fazer uma nova Lei Geral do Esporte. Porque a Lei Pelé, porque olha só, a Lei Pelé, muita gente acha que a Lei Pelé é só para futebol. Mas não, a Lei Pelé é para todos os esportes. Exatamente. Só que a única modalidade esportiva no Brasil que é profissional é o futebol. Atletas de vôlei não têm contrato profissional. Atletas de basquete não têm contrato profissional. Atletas de handebol não têm contrato profissional. Atletas de futsal não têm contrato profissional. Eles têm contrato de imagem. Sim. A única modalidade esportiva que tem contrato especial de trabalho desportivo é o futebol. Agora, desculpa, só para concluir. Agora que o feminino está entrando também. O feminino também não tinha contrato profissional. Era imagem também. Só que agora a FIFA está obrigando os clubes a terem campeonatos femininos, a terem contratos profissionais com o feminino. Toda situação que ocorre no masculino tem que haver também para o feminino, entendeu?
Você vê que toda a discussão jurídica, né, você vê dentro do futebol hoje a questão do STJD, do TJD, nas outras modalidades, em outros esportes, não existe essa Não, possibilidade. existe. Dentro das ligas, né? Toda modalidade esportiva isso tá na Lei Pelé. A Lei Pelé Mas obriga aí que que tá, toda mas você modalidade esportiva tem que ter um tribunal desportivo. mas você não vê isso como no futebol, não, cara. Tanto é Ah, que não, você é não isso que tem eu tô conhecimento, falando. você não tem Não, noção. exatamente, não é como Ó, no futebol, e você eu vê tenho um amigo. e você vê que todas as ligas de esporte, os caras estavam discutindo a modalidade de forma com muita dificuldade. Eles discutiram muito arbitragem É, dentro dessas ligas, entendeu? Para ver se como é que eles iam dirimir todos os conflitos, porque dentro dessas modalidades existem discussões absurdas aí, cara, sim, sim. Olha só, né? para você ter De noção, doping, entendeu? sim, para você ter noção, essas modalidades esportivas que não são tão reconhecidas, não são tão divulgadas na mídia. O jiu-jitsu, por exemplo. Não, mas o problema do jiu-jitsu, Guilherme, é que o jiu-jitsu ele tem diversas confederações. Só no estado do Rio ele deve ter umas 10 confederações. Mas aí que tá, não era para ser assim. Não era para ser assim. É isso que eu tô Tem querendo que haver dizer. uma só. Tem que haver uma Isso, só. isso, Entendeu? E o isso. jiu-jitsu também não é considerado esporte olímpico. Sim. Esse também é o grande problema. No dia que for considerado esporte olímpico, aí o ministro do esporte ele vai chegar, olha só, vamos eleger uma confederação de jiu-jitsu, ao qual no país ela vai reger todas as entidades estaduais, e a partir daí a gente vai dirimir sanções para elas. Então, só que o grande problema é que não existe, o jiu-jitsu ele não é um esporte olímpico, assim como o futsal. Só que o futsal ele é muito mais unido. Já o jiu-jitsu não, tem uma federação aqui, outra confederação ali, outra ali. Você vai em cada esquina, por exemplo. Eu treinava em uma, você treinava em outra, então cada uma tinha o seu regulamento, É. entendeu? Para eu treinar, eu preciso fazer isso, isso e isso. Para você treinar na sua academia, você tem que fazer isso, isso e isso. São É. regulamentos diferentes, são ordenamentos diferentes, entendeu? Então, tem essa situação. E é Só que por isso, voltando lá, cara. tá, e é por Voltando isso, lá. só para fechar o entendimento, e é por isso que a gente vem discutindo, vem conversando de tantos avanços em tão pouco tempo que o direito esportivo está tendo, porque é Sim, tudo muito novo. está crescendo absurdamente, Guilherme. Absurdamente. Absurdamente. Escreveu aqui? Porque o Censo Futebol Clube não dá certo. Meu amigo, o Rocito, o grande problema, cara, desse Censo Futebol Clube é que um clube quer dar volta no outro, um quer furar o olho do outro. Você não vê agora aí. Lá em São Paulo, os quatro grandes de São Paulo estão unidos para que não voltem o futebol. Aqui no Rio, desculpa falar, porrada tá comendo entre Tá? Vasco Flamengo contra Fluminense e Botafogo. Tá. Dois Vasco, não querem que volte, dois não querem que volte e dois querem que volte. Então, vai ficar nisso, cara. Enquanto os clubes não se juntarem, enquanto os clubes não se reunirem e não chegar, olha só, cara, não há futebol sem a gente. Então, vamos ditar as regras disso. Vamos pegar o Campeonato Brasileiro aqui de braço, ó, CBF, dá licença, vamos criar uma liga nossa aqui, como tem a Premier League, como tem a Liga da Espanha, como tem a Bundesliga. Deixa a CBF cuidando da seleção. Deixa a CBF cuidando da seleção. Vamos nós, clubes, tratar do Campeonato Brasileiro, tratar de ligas, Copa do Brasil, o que quer que seja, cara, entendeu? Então, um quer furar o olho do outro. Esse é o grande problema do futebol brasileiro, cara. Mas exatamente. voltando, só para concluir lá a respeito dos tribunais, Guilherme, tem um amigo meu, e ano passado eu fiz um curso lá de justiça desportiva lá na UFRJ, e eu conheci um amigo meu lá que ele é auditor do TJD do tênis de mesa. Uhum. Cara, você pega a demanda do TJD do futebol, é absurda. Você pega a demanda do TJD do tênis de mesa, ele falou que tem audiência lá 2, 3 vezes por ano. Mas é. E geralmente é doping, é quando o atleta do tênis de mesa ele discute com a arbitragem. São coisas, não digo pequenas, porque delito é delito, entendeu? De forma igual.
Mas são situações que você está em casa e de repente toca o telefone, olha só, doutor, tá marcado um tribunal aqui para daqui a uma semana. Beleza, aí você já poderia ter agendado uma outra coisa que você não estava esperando que teria uma audiência, entendeu? É porque Já no tribunal do futebol, não. Mas o que acontece? Para você entrar no tribunal, Guilherme, para você entrar no tribunal, você tem que cumprir também alguns requisitos. Dentre esses, é um notório saber jurídico desportivo, tá? Só que esses auditores, eles usam os tribunais pequenos, do tênis de mesa, do hóquei, do beisebol, do que quer que seja, como trampolim para o futebol. E no futebol, todo mundo quer ser auditor do futebol. E ninguém quer ser dessas outras. Entendeu? Então, lá no futebol, cara, você pode, se for, você entra como indicação, né? Só que existem uma lista de mais 100, 200 na sua frente. E lá nos outros sobram vagas, cara. Sim, mas é isso que a gente está conversando. Está faltando uma legislação que acolha, né, que consiga colocar todas as modalidades de esporte dentro de um ordenamento jurídico único, entendeu? Dentro de uma discussão única. Porque se você tem uma situação dessa, que no próprio futebol você precisa de um tribunal. Mas olha só, Guilherme, deixa eu te cortar, desculpa. Uhum. Mas tem que ser dividido. O tribunal do futebol tem que ser do futebol e o do basquete tem que ser do basquete, porque são regras diferentes. Não, entendeu? Cara, eu sei. Isso aí, sim, lógico. Eu estou falando dentro de uma regulamentação, cara. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele abrange todas as modalidades esportivas. Só que todo mundo que lê aqui aquele código, lê já visualizando o futebol. Sim, mas nas punições, vem lá, punição, perda de mando de campo, perda de uma partida, desclassificação. Só que existem modalidades esportivas que não têm partida. São provas. Atletismo não é partida, é prova. Natação não é partida, é prova. Entendeu? Então, existem situações que devem ser modificadas. Você vê a dificuldade das modalidades esportivas, você vê que hoje no Brasil, a quantidade de pessoas, né, participando de jogos eletrônicos, que hoje tem regulamento. Isso aí cresceu absurdamente. Isso aí cresceu absurdamente, você vê que você não tem... Pô, outro dia eu estava conversando com um amigo que é advogado, que trabalha, que gosta de jogo e sabe, né, participa de campeonatos e tal, e por muitas das vezes, pessoas de outros países são prejudicadas porque falta um regulamento. Entendeu? Por exemplo, é um jogo que foi iniciado de uma liga no Japão. O cara que é brasileiro, que está competindo, que está participando desse jogo, ele vai ter prejuízo por falta de regulamentação, por falta de um cuidado em cima do que está sendo feito, entendeu? Então, acho que nossa discussão, nosso bate-papo é todo em cima disso, que o direito desportivo ele precisa realmente caminhar muito mais, né? A gente precisa avançar ainda mais a nível de uma legislação um pouco mais consolidada, para que a coisa fique um pouco mais amarrada. Eu acho que eles estão chegando no futebol num momento bom. É como a gente falou, a gente está afastando do mercado pessoas que estavam como aventureiras, fazendo a coisa de forma... Ia falar um palavrão aqui, mas... Fiquei quieto. E aí foram afastadas do mercado por uma regulamentação, porque não vai conseguir cumprir toda a exigência, entendeu? E aí o cara se afasta e fica na dependência das empresas que estão legalmente, né, constituídas. Então é basicamente isso. Mas, cara, vai lá, segue aí seu rumo, que a gente tem hora e a gente perdeu muito tempo nessa discussão, mas acho que foi uma discussão válida aí. É válida, claro que é válida. Tudo pode uma pergunta, você viu como é que flui? Então, vamos lá, cara. Cara... Uma coisa aqui, Marquinhos, Jorge perguntou alguma coisa aqui, deixa eu ver que eu tô cego, não tô vendo, cara. O Rian está perguntando também, como vocês acham que vai voltar o futebol de base? Como, quando? Espera aí. Como vocês acham? Vão na do Jorge. Eu acho que vai voltar bastante defasado no sentido financeiro. Por quê? Porque os clubes, a receita dos clubes diminuíram bastante, tá? A televisão não está pagando, o clube não está faturando, não está tendo jogo, não está tendo receita.
Então, a grana que sobrava para a divisão de base, você pode ter certeza que vai ser injetada no profissional. Isso é fato. Vai atingir todo mundo, não só profissional como base. E não há previsão alguma para retorno da base ainda. Beleza? Os caras forçaram uma barra agora, né, com o retorno aí do Flamengo, como você falou, Flamengo e o Vasco tentaram fazer com que as coisas antecipassem, mas não vai dar certo. Não vai, não vai. Aí estão falando de protocolo. Ah, não, mas tem que exigir protocolo, não sei o quê. Um dos protocolos é que o atleta saia de casa de carro, já com uniforme de treino, chegue no treino para treinar. Já com esse uniforme, saia do carro, vai direto para o campo, treine, terminou o treino, entra no carro, já volta para casa. Aí te pergunto, um atleta do Macaé, do Bangu, do Madureira, vários atletas não têm carro. Como é que ele vai fazer para chegar nesse treino? Vai de trem, vai de ônibus, de van, de bicicleta, de mototáxi, seja lá do que. Então já vai estar em contato com aglomerações, entendeu? Aí vai chegar no treino, e essa aglomeração que você já teve contato já vai passar para outros, e assim sucessivamente. Cara, vai dar problema. É. E o principal de tudo, Guilherme, é que o Brasil ele está um mês e meio para 2 meses atrás da Europa. Então, na Europa já está controlando mais ou menos a situação, por isso que eles estão voltando. Sim. E aqui no Brasil, cara, a gente está muito defasado com relação à Europa ainda, infelizmente. Sim. Lá começou muito antes daqui. Então, aqui está no pico. Aqui está no pico, está morrendo muita gente, cara. Sim, então, e por estarem voltando lá, o nego está achando que tem que voltar aqui também. Mas não, cara, não é por aí, eu não vejo assim, entendeu? Claro, não. A gente, na verdade, foge um pouquinho, né, esse tema, porque a gente estava abordando o regulamento, mas já que nosso atleta aí perguntou, foi bem esclarecido aí nessa questão, a gente também acha que vai ser muito difícil esse retorno esse ano, né, com diversas dificuldades aí financeiras dos clubes, né, o Vasco, os clubes do Rio, todos com problema financeiro. Aí você vê, né, como ele falou ali, que a questão da união dos clubes. Você vê um Flamengo com poderio um pouco mais, né, econômico, né, por ter vencido aí alguns campeonatos, ter conseguido colocar alguns investidores. Aí está tendo uma medida totalmente egoísta perante os outros clubes no momento de união. Mas e o Vasco pegando carona do Flamengo. E o Vasco, que está falido, está acompanhando o Flamengo nessa ignorância. Então é complicado, entendeu? O Vasco quer voltar a jogar para obter receita, cara. É isso. É aí que tá, mas vai ter receita como, bicho? Se os estádios não vão poder abrir, se não vai ter público. Mas aí a televisão vai voltar a pagar. A televisão vai voltar a pagar, mas é complicado, meu irmão. É uma situação. O Flamengo não tem receita de televisão. O Flamengo não está jogando para televisão. Entendeu? Só que o Flamengo não está. Tem alguns patrocinadores até do Flamengo que já cancelaram o patrocínio, porque não está divulgando a marca. Eu vou ficar pagando. Eu, uma empresa, tenho uma empresa, patrocínio um clube. Minha empresa não está ficando em evidência, eu vou ficar pagando? Claro que não. Sim. Então a situação. O Flamengo quer voltar a jogar para não perder patrocínio, cara. Então, Rian, como a gente está conversando aqui, você vê quantos complicadores tem dentro de um contexto, né? Você vê que vai espalhando. O patrocinador deixa de pagar, o clube deixa de pagar, de receber, o empregado não recebe, é mandado embora. Então a gente está numa cadeia aí de loucura que a gente não sabe onde vai parar. Então é um momento realmente de agonia e que a gente tem que torcer para dar tudo certo. Vamos voltar lá. Volta lá o regulamento, que acho que falta você falar um pouco mais do registro que você falou. Então, olha Tem só. A competência, né? A competência também. Peraí, existe de registro a gente já matou, tá? Já matou, Só que esse registro, toda operação que o intermediário fizer, ele precisa mandar essa operação para a CBF. Tá? Então vamos imaginar que a Trisportes ela está com um atleta e ela negocia esse atleta tirando do Botafogo para o Grêmio. Então a Trisportes vai intermediar essa negociação. Ao final dessa operação, a Trisport vai pegar essa operação e vai mandar para a CBF. Beleza? Isso. E a CBF vai analisar essa operação, analisa essa operação
E a partir dessa operação, se tiver tudo certinho, aí que a CBF vai emitir a liberação para você receber a sua comissão ou do clube ou do atleta, entendeu? Existe um anexo 1 e 2 no RNI que a gente preenche, a gente intermediário preenche e manda para a CBF. A CBF vai avaliar aquilo, olha só, ele é agente intermediário nosso, ó, o número de registro dele é tal. Beleza. Ele está como intermediário do atleta ou como intermediário do clube. Pô, show de bola. Eles pré-determinaram 10% de comissão. Beleza, tá tudo certinho. Deixa eu ver agora a transferência dele. Ah, ele saiu do Botafogo para o Grêmio. Foi um contrato definitivo. Pô, certinho. Pô, tempo de contrato, certinho. Valores de contrato, certinho. Rescisão de contrato, certinho. Beleza, ó, intermediário, sua comissão está liberada. Já pode entrar em contato com o clube ou com atleta, ver a forma que você vai receber essa comissão e a partir daí você seja feliz com a sua comissão. E dentro dessa questão do contrato que você falou aí, você falou do tempo, tem o prazo, né, cara? O prazo de vigência desse contrato aí, né? Que ele estipula um tempo não renovável. Sim. Isso aí tá dentro do contrato de representação. Mas tem gente que coloca, às vezes, também um prazo que foge, né? Vamos falar um pouco de contrato de representação? Isso, fala um pouquinho aí, só para entender um pouco melhor, porque tem muito intermediário que foge um pouco dessa regra, entendeu? Sim. Então, olha só, cara. Primeiro a gente pontuou que para ser intermediário precisa ser o quê? Registrado na CBF. Show. Só que agora, para você ser intermediário de atleta, você precisa de quê? De um contrato de representação. Não se deve confundir contrato de representação com contrato de trabalho. Contrato de trabalho é o contrato com o clube. Ou contrato de formação se o atleta for entre 14 e 16 anos, entre 14 e 18 anos. Beleza? Contrato de trabalho ou contrato de formação, atleta clube. Contrato de representação, atleta empresário. Ok? Então, existem algumas características desse contrato de representação. Primeiro é uma segurança jurídica. Tá? A partir do momento que você tem um contrato, você tem toda a segurança jurídica de que o que está prescrito naquele contrato. Claro, se tiver tudo dentro dos conformes, ele vai ter que ser cumprido. Então, te dá uma segurança jurídica de não perder o atleta, de um empresário querer sair fora do atleta e assim sucessivamente, de ambos os lados. A transparência, isso é claro. Existem empresários que sequer têm contrato com o atleta. Esse contrato ele precisa ser escrito, tá? Redigido, escrito, assinado pelo representante legal da empresa ou se não for empresa, pelo próprio intermediário, como pessoa física. Deve ser assinado pelo atleta. Se o atleta for menor de idade, deve ser assinado pelos 2 representantes legais. Na ausência dos 2, um só pode assinar. Tá? E tudo isso registrado em cartório. Ok? A partir daí, esse contrato ele tem que ser encaminhado à CBF, mas isso a gente vai falar mais para frente. Tá? Nesse contrato, apresenta-se direitos e deveres, tanto do atleta quanto do intermediário. Tá? Tudo vem prescrito bonitinho lá, tudo direitinho. O atleta precisa fazer isso, isso e isso. O empresário precisa fazer isso, isso e isso. É direito do atleta isso, isso e isso. É direito do atleta, do empresário isso, isso e isso. Há uma grande questão que eu sempre pondero isso. Em contrato nenhum de representação, vem que o empresário precisa dar dinheiro para o jogador. Existem muitos responsáveis por representantes legais de atletas que no momento que chega lá no escritório, seja no meu, seja em outros escritórios, e já vem para negociar uma assinatura de contrato, já coloca logo na mesa, olha, quanto que vocês vão me dar? Quanto que vocês vão pagar para a gente? Isso virou uma regra, né? É uma regra. Só que da onde existe essa regra? Não existe essa regra. Não tem amparo legal nenhum essa regra. Só que hoje em dia, alguns pais, alguns representantes legais estão leiloando os seus filhos. Pô, não vai assinar nada comigo, não? Mas a empresa lá me ofereceu X.
a outra empresa me ofereceu X, a outra me ofereceu X. Quanto que vocês vão me oferecer? E assim vai, entendeu? Então, Exatamente. a grande questão hoje em Não, dia... que aí vai contra tudo que a gente já conversou, a idoneidade, a questão moral, a questão de transparência, a questão de Transparência, boa fidelidade ao fé, contrato. Aí quem boa está fé. burlando todos os princípios não são os intermediários. Sim, isso aí. Não são os intermediários. Exatamente. Exatamente. Então, isso está dentro dos direitos e deveres. Às vezes eles assinam um contrato conosco e acham que é dever do intermediário, do empresário, fica dando dinheiro para eles. Entendeu? Claro que a gente, como empresário, a gente tem um bom senso e pode fazer uma ajuda ou outra. Mas isso não é regra. Isso não é regra. Entendeu? Não pode ser taxado como regra. Ok? Então vamos lá. Cada contrato tem que ter a sua natureza jurídica do serviço prestado, né? Qual seria a natureza jurídica desse serviço prestado? De que os empresários eles vão representá-lo junto à entidade de prática desportiva, junto a confederações, junto a federações, junto a tribunais, junto à FIFA, junto a tribunais fora do país e assim por diante. Tá? Essa é a natureza jurídica do contrato, a representação do atleta. E o contrato ele deve ter os seguintes requisitos. Primeiro de tudo, tem que ter o nome e qualificação das partes, tá? E o principal, ele precisa da data de nascimento do jogador. Contrato de representação sem data de nascimento do jogador não tem validade. Por quê? Porque a partir da data de nascimento do jogador, que a CBF vai conseguir avaliar quantos anos ele tem, para você poder pleitear uma remuneração ou não. Imagina eu tenho um contrato e nesse contrato eu determino 10% de remuneração bruta do jogador mês, tá? Só que eu não coloco faixa etária do atleta. Aí eu mando esse contrato para a CBF vai analisar, pô, quantos anos esse cara tem? Não diz. Que validade é isso? Rasga, devolve entra em contato com a empresa, seu contrato tem validade nenhuma porque não tem data de nascimento do jogador. Entendeu? E assim vai. Outra situação é a duração dessa relação jurídica, ou seja, a validade do contrato. Até ano passado, essa durabilidade desse contrato eram de 2 anos. A FIFA alterou e a partir do começo do ano, agora de janeiro de 2020, a durabilidade desse contrato agora se estendeu para 3 anos. Então, hoje em dia, o máximo que você pode assinar um contrato de representação são 3 anos, tá? Outra coisa também com relação à renovação do contrato. Antigamente, antes de 2015, lembra quando era agente FIFA? Uhum. Esse contrato era renovado automaticamente. Isso. Com 3 meses antes do fim do contrato, você entrava em contato com o atleta. Se ambos estivessem de acordo para essa renovação era feita automaticamente pelo tempo igual ao do contrato que estava vencendo. Então, automaticamente, ele ia sempre se renovando. Agora, não. Você precisa confeccionar o outro contrato, estipular novas cláusulas, estipular nova validade de contrato, nova durabilidade desse contrato. Ou seja, se eu tenho um contrato com um atleta de 2 anos e eu quiser renovar com ele por mais 1 ano, eu posso. Vai ter uma alteração de tempo desse contrato. Se eu quiser renovar um contrato com um atleta meu que é de base e ano que vem ele já está se tornando profissional, eu já posso inserir 10% de valor de remuneração. Eu já posso inserir 10% em valor de comissão. E assim vai, entendeu? Olha, isso tudo é importante para as pessoas que não entendem essa questão de contrato, não estudaram isso, né? Enfim. Uhum. Dentro do prazo, né? O prazo é tão importante no contrato de vigência porque existe dentro do contrato a multa rescisória. Entendeu? Vou chegar lá. Então, a multa rescisória é a garantia que você tem para você cumprir esse contrato até o final. Entendeu? Então, por isso que o prazo é importante, porque o prazo ele vai estipular o período que você tem de trabalho com esse profissional. Entendeu? Só para clarear um pouco as pessoas, que ilustrar um pouco. Então vamos lá. O que precisa ter também nesse contrato? Alcance dos serviços. Marquinhos, olha só, tá acabando, faltam 25 segundos. Então sai aí, a gente entra de novo.
É? Cara, eu vou sair, eu vou deixar salvo aqui a nossa conversa e a gente entra de novo. Aí a gente Beleza. finaliza na outra. Aí Beleza. Tem coisa dessa pra o falar ainda. pessoal que está aí acompanhando entra de novo que a gente vai finalizar e vai retornar aí. Beleza. Pô, já tá batendo uma hora, cara?